Gente, mais uma vez. Eu espero que vocês já tenham assistido o vídeo de filosofia, porque lá no nosso vídeo de filosofia eu expliquei a questão das apostilas, em especial desse bimestre, né? Que eu ainda não tenho uma definida, mas estou dando início à apostila 9, né? Por conta de uma coerência, digamos assim, do processo histórico desses conteúdos. Se essas matérias não caírem agora nas nossas avaliações desse bimestre, de fato, em algum momento vai cair e vai ser importante de qualquer forma, tá? Então, vamos na apostila 9 de Sociologia, que fala sobre dinâmica social e identidade, beleza? Hoje, em especial, vamos falar sobre um sociólogo muito importante, né? Não que os outros não sejam, mas ele é um dos meus queridinhos, é o Michel Foucault. Gente, o Foucault, ele é um sociólogo que está aí pipocando com as suas obras entre a década de 50 e 60, tá? Hoje, em especial, vamos falar sobre uma obra dele que particularmente não é tão fácil de ser compreendida, né? Ele tem muitas obras, algumas são mais fáceis de você ler, mas essa tem uma linguagem mais acadêmica, digamos assim, que se chama Arqueologia do Saber. Essa obra, digamos que ela teve um processo de obras anteriores até chegar, né, de fato na Arqueologia do Saber. E a gente vai falar ao longo da aula, tá? Gente, ela vai ser publicada originalmente em 1969, no finalzinho aí da década de 60. E o Foucault, nessa obra, ele está tentando compreender o processo do conhecimento dos saberes. Quando a gente fala sobre saberes, é em especial o próprio conhecimento. A gente sabe que possuem várias áreas de conhecimento: a filosofia, a sociologia, a matemática, a física, a química. Por isso, os saberes. Então, ele está querendo entender como esses saberes foram legitimados de fato, porque sabemos que alguns, né, se tornaram, digamos que, consagrados e outros se tornaram desconhecidos, né? Por exemplo, quando a gente vai estudar sobre filosofia, né, numa ordem aí histórica, na filosofia antiga a gente vai ter Sócrates, a gente vai ter Aristóteles, a gente vai ter Platão, que são filósofos que possuem uma grande importância. Na filosofia medieval a gente vai ter o Tomás de Aquino, por exemplo, Santo Agostinho. Na filosofia mais moderna a gente vai ter vários aí que surgem, que é o Descartes, a gente vai ter o Kant, a gente vai ter o Francis Bacon. A gente vai ter vários filósofos que possuem um significado muito importante, né, nesse campo, né, nesse saber. Então, esses saberes se tornaram conhecidos, se tornaram consagrados e outros não, né? Outros ficaram de lado. Então, Foucault está tentando entender como esses discursos foram legitimados e como eles surgiram para, de fato, consagrar esse conhecimento, né? O conhecimento de cada área. Então, ele vai, digamos que através de obras anteriores, como eu já disse, construindo esse processo de entender, de compreensão, tá? E a primeira obra que a gente pode falar, que fala sobre a história da loucura, se chama A História da Loucura em Si. Ele vai falar de fato, porque o que acontece, gente? Quando a gente vê a Revolução Industrial acontecendo, né, principalmente nos países, né, na Europa em si, as pessoas elas vão sair de casa para trabalhar. E aí, gente, na Idade Média, o louco ele era visto, digamos, como algo místico, né? Não se considerava de fato o louco como louco, digamos assim, né? Era algo que não se tinha um conhecimento. E aí agora, né, na Idade Moderna, através da Revolução Industrial, a gente vai perceber que as pessoas vão trabalhar e esses loucos vão começar a ficar, digamos que, sozinhos em casa.
porque, ora, a mãe foi trabalhar, o pai foi trabalhar, e o que a gente faz com essas pessoas que precisavam de um cuidado mais especial? E aí vão começar a estudar o que essas pessoas possuem, né? Que diagnóstico a gente pode dar a esse indivíduo que nasce louco. E aí essa obra vai falar sobre esse processo. E aí vai ser onde o Foucault vai perceber que, de fato, esse indivíduo ele vai precisar ser estudado, ele vai precisar ser compreendido, compreender o que se passa na cabeça daquela pessoa, e de fato vai precisar dar um nome digamos que a esse diagnóstico, né? E aí, naquele momento, eles dão o diagnóstico de esquizofrenia. É quando a gente dá o nome àquele objeto de estudo, de análise. Beleza? A gente também vai ter o Nascimento da Clínica, que é outra obra importante, que é quando o Foucault vai falar, de fato, sobre essa ciência, sobre a medicina. Não que ele vai tornar a medicina como ciência, mas ele vai falar, até porque a gente sabe que a medicina possuiu muitos avanços. A Idade Média, se vocês forem pesquisar, eu acho que eu até mostrei isso em sala para vocês, foi um período que não possuiu um avanço no que diz respeito à medicina. E aí na Idade Moderna, né, tudo a gente vê surgindo e renascendo. Por isso que a gente também tem um conteúdo que a gente ainda vai estudar, que é o renascimento, que é o renascentismo, né? É quando o ser humano renasce, e a medicina também está renascendo aí com novos estudos, né? Então Foucault vai estar analisando isso. E uma outra obra também é As Palavras e as Coisas. O Foucault, nessa obra, ele vai, na verdade, dizer a história das ciências humanas. De fato, ele vai estar ali. A gente fala que é a Bíblia, né, das ciências humanas. Aí ele vai falar da importância da sociologia, tipo uma mosca aqui, gente, da importância da sociologia, né, a partir da Revolução Industrial, como que as coisas mudaram, como a sociedade ela se modificou. Agora a gente vive um novo contexto, então era necessário estudar. Então é a Bíblia, né? As Palavras e as Coisas é a Bíblia das ciências humanas. E aí, gente, voltando, né? Aí, de fato, depois dessas 3 obras, a gente vai ver a formulação da arqueologia do saber. Como eu já disse, ele estava tentando compreender como esses saberes eles se tornam legítimos, né? E aí ele vai dizer o seguinte: digamos que o objeto, né? O objeto de análise, ele precisa ser modificado, ele precisa ser explicado, ele precisa ser conceituado e depois nomeado. Ou seja, por exemplo, como eu disse, a loucura foi um objeto que ele foi modificado, a gente precisou tirar aquele louco de fato de longe, né, da família para poder estudá-lo, né? Portanto que foram criados aí as casas, né, os hospícios. De fato, ele foi analisado, ele foi compreendido, ele foi conceituado e ele foi nomeado como esquizofrênico. Então a gente dá nome àquele objeto, né? A gente dá uma linguagem àquele objeto, àquela ciência. Deixa eu pensar em alguma coisa. Vamos supor, a antropologia é uma ciência e o funcionalismo, né, é uma parte, é uma ramificação da antropologia. A gente deu nome ao funcionalismo, né, que é um conteúdo dentro da antropologia. Então a gente vai dando nome, né? É como se a gente estudasse uma doença. Quando a gente estuda, por exemplo, sei lá, o sarampo, a gente dá nome a essa doença através de um estudo que a gente teve, onde a gente separou aquele objeto, onde a gente teve uma explicação daquilo, a gente o conceituou e o nomeou como sarampo, tá? Só tô dando exemplo. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e dá um like aqui. Tô brincando. Beijo, até semana que vem.